Seja bem-vindo! Hoje eu quero mostrar para você como é que a gente vai levitar uma partícula usando apenas a força eletrostática, a lei de Coulomb. Bora lá comigo! Bom, pessoal, aqui a gente tem o nosso problemazinho, é um problema da Mackenzie, tá? Uma provinha aí bem conhecida já. E a gente vai ler aqui e vai tirar alguns dados juntos para começar a resolver esse problema. Bora lá! Duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 idênticas, nós sabemos que Q1 e Q2 têm o mesmo valor, tá? E está aqui o valor, 1 vezes 10 a menos 7 coulombs, encontram-se fixas sobre um plano horizontal, conforme a figura adiante. Uma terceira carga Qzinho, de massa 10 gramas, encontra-se em equilíbrio, ou seja, ela está parada em repouso, no ponto P, formando assim um triângulo isósceles vertical, cara. Tá aqui a geometria embaixo, a gente já vai ver. Sabendo que as únicas forças que agem em Qzinho são as de interações eletrostáticas e seu próprio peso, o valor dessa terceira carga é... Então, o problema é o seguinte. A gente tem duas cargas aqui, ó, Q1 e Q2. E aí a gente bota uma terceira carga Qzinho aqui nesse ponto. E a gente quer saber qual é o valor de Qzinho para que essa carga fique em equilíbrio. É isso que o problema está pedindo, tá? Então, para a gente começar a resolver esse tipo de questão, a gente vai adotar um referencial em cima de Qzinho para ficar mais simples aqui para a gente analisar aqui o problema. Então, bora lá. Eu vou adicionar aqui meu plano, tá? Com o eixo X passando aqui em Qzinho e com o eixo Y passando aqui por Qzinho também, tá? Para simplificar a nossa vida. Então, tá aqui, ó. Eixo X, eixo Y, passando com a origem em Qzinho, tá? Por quê? Porque a gente vai analisar as forças que estão atuando em Qzinho para que a gente possa saber qual é o equilíbrio que está surgindo aqui das forças. Bom, a gente sabe que Q1 vai fazer força em Qzinho e Q2 vai fazer força em Qzinho também. Mas antes da gente analisar as interações eletrostáticas, ele fala para a gente que a partícula tem uma massazinha de 10 gramas, ou seja, a gente sabe que se tem massa interagindo no campo gravitacional, vai surgir o que a gente chama de força-peso, que é o produto dessa massa vezes a aceleração da gravidade. Eu já vou converter essas gramas em quilogramas para a gente trabalhar no sistema internacional. Dá para fazer direto, mas eu vou fazer passo a passo aqui, ó. A gente sabe que 1000 gramas é o equivalente, tá, a 1 quilograma. Então, as nossas 10 gramas que a gente tem aqui, dessa massa, irá valer quanto em quilograma, né? E a gente faz a multiplicação cruzada, ó, regrinha de 3. Então, a gente tem 1000 que multiplica o x é igual a 10, ou seja, x é 10 dividido por 1000, que é a mesma coisa que eu multiplicar isso daqui, pessoal, por 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá? Fazendo essa conversãozinha aqui de regrinha de 3 para a gente trabalhar aqui no sistema internacional, tá bom? Então, só organizar aqui bonitinho. A gente tem aqui 10 gramas é o equivalente a 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Bom, já a gente chega nesse problema. O que é que a gente sabe sobre as forças de interações eletrostáticas aqui? Bom, a gente sabe que para saber a direção e o sentido, eu tenho que traçar uma linha que passa pelas cargas Q1 e Q2, ou Q1 e Qzinho, e eu tenho que passar uma linha que passa pelas cargas Q2 e Qzinho, para saber a direção e o sentido dessas forças elétricas que vão estar atuando em Qzinho. Beleza? Bom, a gente sabe que Q1 vai fazer uma força elétrica aqui, ó, em Qzinho. Eu vou chamar a força que a carga 1 está fazendo em Qzinho. A gente já vai calcular ela. Mas também temos que a carga 2 vai fazer uma força em Qzinho também, ó, nessa direção, nesse sentido aqui. Força que a carga 2 está fazendo em Qzinho. Lembrando que, como a lei de Coulomb obedece à terceira lei de Newton, né, ação e reação, Qzinho também faz força em Q1 e Q2, mas enfim, vamos desconsiderar, vamos analisar só as forças que estão em Qzinho, tá? Bom, o que é que a gente sabe? Como a gente tem essas forças inclinadas, pessoal, inclinada
aqui, ó, em relação à horizontal com um ângulo de 30 graus, então, se esse ângulo de 30 está aqui, ele também vai estar aqui, ó, para a gente. Então, aqui a gente tem 30 graus também, tanto desse lado como desse outro aqui, né? Por causa da geometria do problema que a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui melhor. Pronto. Beleza? O que é que a gente sabe? Quando a gente tem forças, vetores que não estão no eixo X nem no eixo Y, fica mais simples para a gente decompor esses carinhas nesses eixos para fazer a análise das forças, porque aí eu posso analisar o eixo X e o eixo Y de forma independente. Fica bem mais simples. Então, eu vou dizer, ó, que parte dessa força está no eixo X e parte dessa força está aqui em X também. Parte dessa força vai estar em Y e parte dessa força vai estar em Y. E aí a gente vai fazer essa decomposição agora vetorial, tá? Ó, vai ter um vetor aqui na horizontal que eu vou chamar força que a carga 1 faz em Qzinho no eixo X. É o quanto desse vetor 1Qzinho está na direção X. E também vai ter uma força aqui no eixo X, ó, equivalente à força que Q2 faz em Qzinho no eixo X. Tá aqui. Para cima, o que é que a gente vai ter? Vamos decompor essa força aqui, ó. Então, vai ter uma força, eu vou chamar força que a carga 1 faz em Qzinho no eixo Y. E do outro lado, a gente vai ter, ó, a força que a carga 2 faz em Qzinho também no eixo Y. Tá aqui. Beleza? Deixa eu melhorar aqui esse desenho. Força que a carga 2 faz em Qzinho no eixo Y. Beleza. Tá aqui. Decompomos o vetor, as forças elétricas que estão atuando aqui. Por quê, pessoal? Ficou bem mais simples, né? Ficou bem mais simples da gente analisar aqui o problema. Como a carga Qzinho tem que estar em equilíbrio, significa que ela não pode acelerar nem para um lado, nem na horizontal, nem na vertical, tá? Então, ó, logo de cara, o que é que a gente sabe? Que a força que 1 está fazendo em Qzinho no eixo X, ela tem que se igualar com a força que 2 está fazendo em Qzinho no eixo X. Dessa forma, ó, vou colocar aqui. 1, analisando o eixo X, tá? Então, para o eixo horizontal, o eixo X, a gente tem o seguinte. Vou considerar no sentido do eixo positivo, sentido contrário negativo. Então, tenho força que a carga 1 faz em Qzinho no eixo X, menos a força que a carga 2 faz em Qzinho no eixo X. Isso tudo é igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Como a gente sabe que tem que estar em repouso, isso é zero. Então, tudo isso daqui é igual a zero. O que é que eu tiro daqui, pessoal? Que a força que 1 está fazendo em Qzinho no eixo X é igual à força que 2 está fazendo em Qzinho no eixo X. É uma igualdade. Se uma está puxando para um lado, por exemplo, com 2 newtons, a outra está puxando para o outro lado com 2 newtons e o bloquinho, a cargazinha Qzinho fica parado ou em movimento uniforme, mas nesse caso ela está assim parada em repouso, não vai se movimentar, beleza? Essa análise foi para o eixo X, tá? Agora, se a gente for fazer essa análise para o eixo Y, tá? Então, caso 2, eu quero fazer uma análise de força para o eixo Y. Eixo Y, tá aqui. O que é que a gente vai fazer? Vamos considerar as forças que estão para cima positiva, no sentido do eixo, e para baixo negativa. A gente sabe, então, pela segunda lei, que a força resultante no eixo Y é igual a massa vezes a aceleração no eixo Y. Como a aceleração é zero, porque ele está em repouso, isso é igual a zero. Então, vamos somar as forças que estão aqui. A gente sabe que força que a carga 1 faz em Qzinho no eixo Y, mais a força que a carga 2 faz em Qzinho no eixo Y, menos a massa vezes a gravidade, isso tudo tem que ser igual a zero. Somei o que está para cima, essas duas, tem que se igualar ao que está para baixo, que é o peso aqui, para que esse bloquinho, para que essa partículazinha, essa carguinha fique em equilíbrio. É isso que está acontecendo. Bora lá. O que é que eu sei?
Olhando para a geometria do problema, ó, olhando para essa geometria, eu posso tirar que a força que está no eixo y, ela vai ser o seno desse ângulo decompondo esses vetores. Então, vai ficar o seguinte. Força que a carga 1 faz em Qzinho vezes o seno de θ. Tá? Estou olhando aqui a decomposição. Mais a força que a carga 2 faz em Qzinho vezes o seno de θ também. Vou passar o mg para o outro lado. Isso é igual a massa vezes a gravidade. Está aqui. Legal, professor. Mas quem é essas forças aqui? Ó? 1 em Qzinho e 2 em Qzinho. Ora, são de naturezas eletrostáticas. E para calcular ela, a gente usa a lei de Coulomb. Então, bora lá. K0 vezes Qzão vezes Qzinho, né? Que é a interação entre as forças, dividido pela distância que separa elas ao quadrado, vezes o seno de θ. Mais K0, Qzão vezes Qzinho, dividido por d ao quadrado, vezes o seno de θ. Isso tudo é igual a massa vezes a gravidade. Ora, se eu tenho essa coisa, somo com ela mesmo, isso dá 2 vezes a mesma coisa. Então, ó, 2K0, Qzão vezes Qzinho, dividido por d ao quadrado, vezes o seno de θ. Tudo isso é igual a massa vezes a gravidade. Ora, meu objetivo aqui é encontrar o valor de Qzinho, cara. Então, eu vou isolar ele nessa equação. Qzinho vai ser igual ao seguinte, ó. Vou passar d ao quadrado multiplicando. Vai ficar massa vezes a gravidade vezes d ao quadrado. Vou passar 2K0, Qzão, seno de θ, dividindo. 2K0, Qzão, vezes o seno de θ. Está aqui a expressão que vai me dar o valor de Qzinho para mim, cara. Já vou substituir aqui os valores. Os valores são os de menos, aqui é matemática agora, tá? Encontramos uma expressão para o valor de Qzinho para que ele fique em equilíbrio. É isso que está acontecendo aqui, tá? Só antes, vamos jogar essa distância aqui, ó, que está em centímetro para metro, para ficar tudo no sistema internacional. Então, isso daqui é 3 vezes 10 a menos 2 metros, né? Lembrando que o centímetro aqui, ó, é 10 a menos 2, tá legal? Então, bora lá, vamos substituir esses valores aqui, ó, para ver como é que vai ficar. Vamos ter o seguinte, o valor de Qzinho, pessoal, vai ser o seguinte, a massa, 10 vezes 10 a menos 3 gramas, vezes a aceleração da gravidade, que ele pede para usar 10, vezes a distância ao quadrado, ou seja, 3 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado, dividido por 2 vezes K0, que ele pede para usar a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, 1 vezes 10 a menos 7, vezes o seno de 30 graus, que é meio. Então, está aqui. Vamos olhar o que é que dá para simplificar? Ó, 2 aqui com 2 aqui já some, né? Vai sobrar o seguinte. Qzinho vai ter o valor dessa forma. Vou repetir, ó. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 a menos 3. E aqui, professor, o que é que eu tenho? Ó? Pega esse 3 e eleva ao quadrado, dá 9. Repete o 10. E esse 2 aqui, ele cai multiplicando esse carinho. Então, vai ficar menos 4. 9 vezes 10 é menos 4. Embaixo, 9 vezes 1 é 9. Vezes 10. Como eu tenho um produto, eu somo esses expoentes. 9 menos 2, 9 menos 7 dá 2, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte. O que é que dá para simplificar? 9 com 9 aqui cai fora. O que é que sobra na nossa continha? Qzinho vai ser igual a 100 vezes 10. Como eu tenho aqui produto, eu vou somar esses expoentes. Menos 3 menos 4 dá menos 7. Dividido por 1 vezes 10 ao quadrado. Então, nessa divisão aqui fica o seguinte.
100 dividido por 1 dá 100, vezes 10, como é uma divisão, é o de cima menos o de baixo. Menos 7, menos 2, menos 9. O que vai dar para a gente aqui, ó, puxando duas casas, 1 vezes 10 a menos 7 Coulomb, cara. Tá aqui o nosso gabarito. 1 vezes 10 a menos 7 Coulomb, ou 0,1 microcoulomb, tá? Questãozinha bem interessante mesmo, para a gente aplicar aqui os conceitos de eletrostática, equilíbrio de forças, uma questãozinha onde a gente brincou um pouquinho com a geometria também, e claro, um pouquinho de matemática aqui no final, não é isso? Bom, pessoal, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Foi uma questãozinha bem interessante a gente trabalhar, levitação eletrostática, tá? Uma questãozinha que pode cair aí nesses vestibulares mais específicos, ITA, IME, alguma coisa assim do universo militar, tá? Então, por hoje é isso. Espero que tenha ajudado você. Não se esqueça de curtir o vídeo. E claro, se ficou com dúvida aqui, professor, não entendi essa matemática aqui, como foi que o senhor fez essa decomposição, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder a você o mais rápido possível. No mais, por hoje é só, um forte abraço e nos vemos na nossa próxima aula.